Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 42. Hoje vamos falar sobre o audiovisual, sobre rádio, sobre política. Fala aí, Rafael. Fala galera, Rafael aqui. E hoje estamos aqui com um cara que já merece sua vaga no céu, porque aguenta o Adrilles todos os dias na Jovem Pan. Ele que também que é um dos maiores usuários de produtos capilares da Jovem Pan. Mas é isso, galera. Vamos falar de política, reflexões sociológicas. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações quando a gente lançar algum vídeo. E também deixar o like aqui para fortalecer os nossos projetos, que essa reflexão chegue para o máximo de pessoas possíveis. E deixa aqui nos comentários quem você quer ver no Plugado, beleza? É isso, faltou falar que ele também tem o poder de desligar o microfone de todo mundo lá quando o circo pega fogo, né? É isso aí. Temos aqui Paulo Matias, da Jovem Pan. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Rafael? Oi, gente, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Cara, eu que agradeço. Vamos pro fight, hein? Nada de... Sou um grande admirador do seu trabalho. Pô, o que você faz ali, cara, Obrigado, na Jovem Pan é animal. Você que é um democrata ali, né? O cara que faz a moderação, o cara ali bota um pano quente ali na... É o cara que toma remédio. Toma remédio? Toma muito remédio pra conseguir fazer o que eu faço. Pra conseguir todo aguentar? Dia. Tomo. Eu já vi você falando isso brincando, mas é real mesmo, não? Claro. É sério? É necessário. Vitamina D, calmante. Eu tenho uma série de coisas, remédio pra dormir. Você precisa ali, porque a tensão é muito grande ali, né? Se você não tem uma estabilidade emocional para que você possa fazer aquilo acontecer, porque se eu entro na tensão, aquilo ali desanda, né? Uhum. Então, diariamente, né? Então, até fico pensando, pô, tem uma instrução da direção ali, cara, vamos brigar mesmo, vai pra cima, vai... Olha, tá com pouca briga. Eu tenho muito orgulho, assim, de trabalhar na Jovem Pan, porque eu sempre recebi uma única orientação. Precisa ser um debate que seja democrático. Uhum. Então faz o negócio pegar fogo no sentido de que cada um tem o direito de expor a sua opinião, cada um tem a forma de expor, cada um tem o tempo, mas o que não pode é ser aquela coisa do puta, eu concordo com fulano, concordo com ciclano, a disputa de quem está mais certo, entendeu? Uhum. Os programas que eu apresento eu tenho muita tranquilidade de falar isso. Ali é realmente para as pessoas verem um embate, verem opiniões diferentes e com um toque de humor, uma brincadeira, uma coisa um pouco mais leve. Né? Assuntos atuais política também. É um negócio muito pesado, né, Carlos? E como é que você controla o tempo da galera? Cara, na minha cabeça tem meio que um reloginho, assim, e não só o tempo, né? Porque isso influi também. A maneira como eu distribuo as falas. Então, tem um dia que um começa, tem outro dia que o outro termina, e assim vai, né? Porque são 3, né? No 3 em 1 são 4. Então, eu preciso o tempo inteiro estar mesclando ali. Um dia começa um, outro dia começa o outro. Isso tem a ver com o tema também? Não, tem tem em relação a passado, histórico. Então, se ontem ele começou, hoje o outro começa. Eu faço essa distribuição na minha cabeça. Mas não tem um peso um pouco diferente ali para a direita, em relação a ter, muitas vezes, duas pessoas de direita? Com por certeza. exemplo, tem lá o Guga, esquerda, Claro. em relação ao Adrilles e a Zoe. A Jovem Pan é uma emissora muito mais voltada a um público de direita e conservador. Isso é inegável. Uhum. Agora, do ponto de vista democrático, não tem ninguém que se assemelhe à Jovem Pan. Uhum. Porque você não vê a oportunidade de um debate assim em lugar nenhum. Verdade. Nenhum. Então, assim, se você falar, pô, mas a Jovem Pan, ela é mais à direita, é óbvio. Total. Mas é claro. Já chegaram até a falar que é a rádio do governo. Você vai falar, não, aí do governo aí eu já discordo, mas Uhum. a questão de ser à direita, é óbvio que a Jovem Pan é muito mais à direita do que outras emissoras, dialoga com um público muito mais conservador. Agora, ela é democrática, Uhum. é muito democrática, e isso eu não vejo em nenhuma outra. O ponto é isso, é você colocar 3 caras de esquerda para ver quem está mais certo ali. É fácil, é simples. Uhum. Eu me lembro muito de alguns debates que aconteceram, inclusive na Globo News, que o próprio mediador, acho que alguém deve ter falado no ponto eletrônico para ele, quando começou a sair uma discussãozinha, uma faísca numa briga do Demetrio Magnoli com o Guga Chakra, automaticamente já a mediadora, na hora, falou, não, olha, vamos parar aqui, parou. Mas calma, é só uma discussão. Tipo, discutir é bom. Sim. É bom. A democracia pressupõe isso. A discussão é positiva, o embate é positivo, feito com respeito, com conteúdo, de uma maneira que realmente possa agregar as pessoas. O que é ruim é... Puta, eu concordo com o Carlos, acho que o Rafael é melhor. Nós 3 aqui estamos todos na mesma linha, isso, só que o Rafael é um pouquinho mais... Entendeu? Não.
Tem uma citação de um portal que chama O Vale, que eu vou citar aqui um trechinho, que ele diz: Sim. a excessiva gritaria e falta de organização entre os debatedores tem feito do programa uma chacota. Muitas vezes os debates são forçados e chegam a beirar a atuação. Por fim, ouvir o programa Morning Show pelo rádio tem se tornado uma missão quase impossível. Olha, eu não sei o jornal Vale, mas hoje a gente ficou em primeiro lugar, superando a Globo News, inclusive. Então, assim... A receita tava... Talvez para esse jornal esteja difícil de assistir, mas para o povo como um todo não, né? Eu acho que ele está citando aqui a questão da barulheira no rádio. É claro que a barulheira, ela existe. É claro que o debate existe e nós estamos lidando ali com seres humanos. E seres humanos complexos. Sim. Extremamente complexos ali na minha frente. Extremamente complexos. Quando você fala isso, eu só consigo lembrar de um especificamente. Exatamente. Eu não preciso nem citar nomes. O público mas já está complexo. lendo a nossa mente. É muito complexo a bagaça. Não é tão simples. Então, ali, de alguma forma, é um ser humano autêntico. Uhum. São seres humanos autênticos. Ali não tem personagem, entendeu? Ali é aquilo mesmo. Vocês não viram nos breaks. Puta pau. Mas break, a Zoe é daquele jeito também? Mas é um puta pau no Joel, break. Ela... Meu, é um negócio assim impressionante. Mas eu acho que é isso que dá a importância do programa, entendeu? E é isso que faz... Os índices de audiência do Morning estão, explodindo. Que animal. Explodindo, aumentando pra caramba. E de uma emissora que começou no final do ano passado... em alguns períodos do dia, fica à frente de uma que está há 25 anos no ar. Pô. 25 anos no ar. A Globo News está no ar. Então, assim, eu acho que está acontecendo uma verdadeira revolução. Sim. E muita gente não está enxergando isso. Mas isso tem a ver com a Jovem Pan também estar na TV agora, num momento novo? Não, esses dados que eu estou te citando são dados da TV fechada. Que é justamente, se você for analisar a audiência da Globo News, da Jovem Pan News, da Band News, da Record News e da CNN, que é o segmento de news. É esse o segmento que a Jovem Pan entrou. No caso específico do programa de ontem que eu citei, nós ficamos à frente da Globo News. Sim, mas você tem uma força ali que já vem da rádio, então não está começando ali do zero na TV do nada. Mas na TV fechada é do zero. Porque a TV fechada é um outro mundo, né? Sim, é um mundo totalmente distinto. É um mundo completamente diferente, completamente distinto. A lógica ela é muito diferente, né? Então, o que vale muito é a questão do número do canal, qual é a colocação que o canal está quando a gente vai passando. Tem toda uma mística aí por trás disso e é um mundo novo, que a Jovem Pan ficou anos no rádio, né? Sim. Sempre foi muito conhecida por conta da voz, né? Agora que a imagem está entrando. E acho que um outro ponto legal da gente destacar aqui também é a questão do pioneirismo na web, né? Sim. A Jovem Pan foi muito pioneira na web, extremamente pioneira. Tanto é que fez o sucesso que fez e aí foi para a TV, né? Sim. Animal. A gente fica falando aqui do Adrilles. Pô, o Adrilles é uma figura que a gente fica tentando entender ali até que ponto realmente tem essa questão de atuação ou não, né? Mas como você consegue ali no embate deixar ele... Pô, calma aí, velho. Segura aí sua bola. Qual que é a fórmula ali para você ter essa... A minha medicação ajuda bastante. Essa que eu tomo aí, que eu falei para vocês. Floral, uma coisa maravilhosa. Ajuda muito. Às vezes você desliga o telefone e aí você tá lá, pô... Mas é assim... sereno. No caso do Adrilles, você precisa ter uma premissa. Eu tenho uma premissa com ele. Eu odeio amá-lo. Então, assim, o Adrilles é o tipo de pessoa que você fica 2 minutos com ele e quer mandar ele pra puta que pariu. Mas com força. Com muita força. Mas assim, muita. Vai pra puta que pariu, Adrilles. Entendeu? É uma coisa assim forte. Se ele vai embora e fica, sei lá, um tempo fora, você começa a sentir saudade. Como já aconteceu. Mas é muito louco porque quando ele volta, você já passa a odiá-lo. Sabe que aconteceu isso comigo também? Então, como ouvinte. O amor e ódio, ele fica girando ali em torno, entendeu? E é muito difícil. Como ouvinte, né? Essa época aí que ele foi cancelado e saiu de lá, eu falei, puta, velho, a Zoe tipo, não tô curtindo tanto, só a Zoe, né? Tipo, eu falei, puta, comecei a pensar, o Adrilles tem que voltar, né? Não sei se foi o pensamento de vocês. Eu tinha a sensação de que ele ia voltar mais cedo ou mais tarde. Eu acho que ele nunca saiu, né? Na realidade, ele tomou uma suspensão ali, né? Foi suspensão? Praticamente. Não foi um cancelamento, então? Foi uma suspensãozinha ali que ele tomou de uma brincadeira que ele acabou fazendo e, enfim. Você acredita, então, que foi uma brincadeira que ele fez? Então, não sei.
Não sei se foi Uma brincadeira consciente, então, do momento que o Brasil estava atravessando ali, o assunto mais em pauta do momento. Ele sempre fez aquele gesto, tá? Sim. Isso é um ponto importante. Sempre fez aquele Mas foi gesto. consciente fazer nessa semana mesmo, podendo ser mal interpretado. Talvez automático, não sei. Eu não sei, eu não posso entrar na mente dele pra falar, entendeu? Mas eu falei pra ele que sendo apenas um tchau ou não, ali não cabia na hora, entendeu? Uhum. Com um sorrisinho se ainda. foi brincadeira pra valer ou se não foi, pra mim não cabia aqui. Uhum. Mas mereceu a suspensão, você acha? Eu acho que é sempre bom às vezes dar um choque, né? Eu acho. Eu acho que sim. Falando em cancelamento, em suspensão, você levou já no seu programa, o outro programa, Talk Churras, do YouTube, que eu também admiro bastante, vejo a evolução ali, que você começou meio que num apartamento, agora tem uma cenografia ali, uma coisa que tem evoluído, tenho gostado, eu gosto bastante. Você já levou Mamãe Falei, Arthur Duval, Monark, Rafinha Bastos, quem mais? Levou uns bons... Adrilles? Uns bons Adrilles cancelados. Foi, não foi? Não, eu levei... O Adrilles foi no começo. Eu levo muita gente. Levo gente de esquerda, gente de centro, gente de direita, levo gente que não quer falar de política, levo gente que só quer falar de política. Eu levo de tudo ali. Pegando esses cancelados, conversando com todos eles e tendo conhecimento, que lição que você consegue tirar? Que lição que você consegue tirar de todo esse momento de cancelamento que a gente passa? De, esses caras mereceram o que tiveram, não mereceram, são pesos e medidas diferentes conforme a atuação de cada um. Cara, na semana passada eu entrevistei o Danilo Gentili no Talk Churras, inclusive vai pro ar em junho, no episódio de 1 ano do programa. Bomba. Aí nós conversamos com ele e tal, e ele falou uma coisa que é verdade. O politicamente correto, da maneira como tá, ele é uma espécie de arma que um grupo político ideológico usa para atacar um outro grupo. Ele não efetivamente está disposto a melhorar as pessoas, entendeu? Sim. Ele quer simplesmente acabar com uma pessoa que pense diferente. Então, por exemplo, no caso do Monark, falar merda, todos nós falamos na vida. Você fala em privado, eu falo em privado, já falei muito, vou falar muito. Às vezes fala em público. Às vezes fala em público. Falar merda é da essência do ser humano. Falar merda é da essência das pessoas. As pessoas são imperfeitas, erram. Quando uma pessoa erra, o que eu defendo? Eu defendo que a pessoa ela sofra uma consequência, ela sofra uma punição. Sim. Claro, ela vai, falou, você vai sofrer a consequência pelo que você falou. Você é livre para falar isso, mas você vai sofrer a consequência. Agora, o ponto que essa galera do cancelamento quer não é que a pessoa sofra a consequência, é que a pessoa suma, que a pessoa morra, que a pessoa simplesmente passe a não resistir mais. Seja exterminada. Esse é o meu ponto. Entendeu? Eu não acho certo isso. Uhum. Não acho certo. Acho que todo mundo erra, todo mundo tem a consequência de acordo com o seu erro, mas as pessoas elas merecem uma segunda chance. Não faz o menor sentido isso, você exterminar o outro. E aí, infelizmente, a gente vê isso principalmente na classe artística, na classe mais televisiva, uma patota muito grande, né? Que não leva em consideração o fato, mas sim a onda. Se faz parte daquele grupo que apoia uma ideologia específica, entendeu? Isso que me incomoda profundamente. Por exemplo, no caso do Danilo Gentili, quando o filme dele foi censurado pelo governo Bolsonaro... um filme de anos atrás. Um filme de, 2014, 2015, quando o Bolsonaro fez aquela cagada de querer mudar a faixa etária, alguma coisa assim, inventou história para atacar o Gentili. Você teve uma quantidade de agressões e de defesa muito veemente por parte da esquerda, né, de que o Bolsonaro estava censurando. Agora, quando o Lula censurou, essa mesma galera ficou quieta. Sim. E vice-versa, tá? Sim. Vice-versa. Ou seja, o Brasil, infelizmente, as pessoas, a gente viveu um processo muito de apatia política, né? Então, viemos de um processo de apatia do tipo, política não está na pauta. Sim. Aí vieram as manifestações, aquela participação das pessoas e tal. E aí a política ficou na pauta. Só que aí a política ficou tão na pauta que a gente criou paixões políticas, né? Sim. Ideologias disputa de times políticas e uma disputa de time muito forte, o que transformou-se numa polarização. Total. Em que você precisa necessariamente ou ser daqui ou ser dali e defender incansavelmente um ou outro, né? Se esquecendo do prioritário, que é o amadurecimento político
E é você fazer uma análise política não com paixões, mas com fatos. Sim. Bolsonaro é imperfeito, Lula é imperfeito, Dória é imperfeito, todos nós somos imperfeitos, somos seres humanos que erram, que batem a cabeça na parede e que, a gente não vai melhorar o Brasil se a gente só apoiar o Bolsonaro, ou se a gente só apoiar o Lula, ou se a gente só apoiar a terceira via. Não existe, os problemas não são ideológicos, na minha visão. Acho que o problema educacional não é um problema ideológico apenas. O problema de segurança pública não é ideológico apenas. É simples, eu acho que os problemas eles são mais factuais, entendeu? Essa disputa política, você acredita que tenha feito com que o grande número de mortes em meio à pandemia, pegar um pouco do Dória, entrou ali no jogo e a vacina, eu trouxe a vacina, e aí fica, por exemplo, o Bolsonaro com o Mandetta nessa disputa também de quem aparece mais em meio à pandemia. Claro, assim, para mim todos querem aparecer, Sim. entendeu? Não existe um lado bom ou mal da história. Existe um lado de quem paga imposto para bancar todos esses caras e esses caras. Então você pega centro, direita, esquerda, meia esquerda, para frente, para trás, o que você quiser. Todos esses caras são financiados de alguma forma pelos outros caras, que na minha avaliação são nós que estamos aqui brigando por eles, entre aspas, entendeu? Tem gente que se mata por eles, mas a sociedade para mim ela não é dividida entre esquerda e direita, ela é dividida entre os que usam o Estado e aqueles que pagam o Estado. Para mim é isso. E aí você coloca todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo no mesmo balaio. Para mim não existe essa diferença. Então, que você tinha me A disputa perguntado da mesmo? pandemia, a disputa Da política pandemia. em meio à pandemia. Então eu acho assim, no caso da pandemia, todo mundo quis aparecer. O Dória quis aparecer e tal. Agora, vamos olhar a questão factual. A vacina foi fundamental, foi importante. Salvou vidas, sim, querendo, não querendo, gostando, não gostando. Salvou vidas, pô. Sim. Hoje nós estamos nessa situação confortável que nós estamos na pandemia por conta da vacina. A vacina não funciona. Esquece, Puta papo de louco. Sim. Claro que funciona, deu certo, nós chegamos onde a gente chegou por aqui. Tiveram erros? Claro que tiveram erros. Mas uma coisa é você ficar de engenheiro de obra pronta, olhando de cima e falando, isso aqui foi errado, isso aqui não foi. O difícil é fazer na hora ali, Verdade. na treta, com 2, 3 mil mortes por dia. Então assim, a gestão na minha avaliação do Bolsonaro na pandemia foi caótica. Total. Caótica, tosca. Me deu vergonha aquilo. Vergonha. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, como é que pode? Quanto despreparo, Presidente né? da República, cacete. Ficar questionando vacina. Porque Fala é da que China. vacina da AIDS, que não vai comprar porque veio da China. Sabe, é uns negócios assim. E hoje a rejeição dele, na minha avaliação, deve-se em grande parte a isso. E aí veio o Dória, traz a vacina. Sim, é o cara que trouxe a vacina. Mas é um marqueteiro. Criou rejeição por conta disso. Porque é um puta marqueteiro. Fica querendo o tempo inteiro aparecer e tal. Agora, pensando da maneira factual, foi importante porque trouxe a vacina. Isso todos têm que reconhecer. Isso não é ser pró-Dória, anti-Dória, pró-Bolsonaro. É o cara que trouxe a vacina, foi ele, gostando ou não. Mas foi o Bolsonaro que pagou. Que autorizou. Que bom, né? 3 meses Imagina depois. É o se mínimo. não pagasse, cacete. É o mínimo, é obrigação, tem que pagar, pô. Você falando isso me lembrou muito o Joel, comentando um pouco a respeito disso. E ele comentou isso também atrelado ao fato da discussão também com o Olavo de Carvalho, trouxe esse assunto porque ele veio aqui justamente na semana que o Olavo de Carvalho nos deixou. Mas isso me faz lembrar um episódio que vocês tiveram lá no Morning Show, em que foi uma discussão entre a Adriles ali, a Zoe com o Joel. Aquilo ali foi um momento que pra mim foi bem engraçado, porque deu pra ver que o Joel ele vira ali pro Adriles e fica, você é um mentirosinho, você é um mentirosinho. Foi da diarista dele. Não, aí esse foi um outro episódio, mas também me lembrou. Cara, foram tantos que eu já nem sei É que qual são os é dias esse que eu tô falando. que tava mais quente, assim, né? Ali, as discussões. Mas foi muito engraçado, desculpa. Mas o Joel falando com a vozinha aguda, você é um mentirosinho. Podiam redublar isso com uma vozinha de criança, ia ficar muito bom. Joel, Qual foi gente boa. o momento mais épico pra você lá das discussões, das brigas? Cara, eu acho que o momento mais difícil pra mim foi essa entrevista com o Olavo de Carvalho. Foi um momento bem difícil assim para mim, porque eu não sabia o que fazer ali.
Eu tinha uma entrevista com, sei lá, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas no YouTube assistindo, e o entrevistado desrespeitando um membro da minha bancada, que era o Joel ali, né? Mandando calar a boca e tal. Sim. E aquilo ali eu falei, eu como apresentador aqui, eu como mediador desse programa, eu não posso permitir isso, entendeu? Isso se fosse com a Adrilles, se fosse com a Azul, se fosse com qualquer um, não posso. Então ali eu tive que ter um jogo de cintura muito grande para amenizar a situação, e o meu objetivo era de continuar a entrevista, porque se o Olavo desligasse ali, eu perdi a entrevista. Sim. Então não adiantava nada. Meio que aconteceu com o Marinho e o Bolsonaro. Não adiantava nada. Sim. Tipo, acabou a entrevista, tá bom. Acabou a entrevista e eu sou um cara que produz conteúdo pro meu público, né? Total. Nós somos produtores de conteúdo, então nós temos um compromisso com as pessoas que estão nos assistindo, né? Então foi muito difícil para mim equacionar isso. Mas teve a provocação do Mas eu consegui. Joel, né? Teve a provocação, por isso mesmo. Foi Um da provocou de Coca-Cola um lado, nesse dia? Da O Coca-Cola. outro mandou calar a boca. Da Pepsi, não é? Da Pepsi, perdão. Da Pepsi. Então, para mim, esse foi o momento mais difícil. um dos momentos mais difíceis, assim, épicos. Uhum. Difíceis ali. Principalmente para minha função de mediar, entendeu? Agora, um momento que eu também achei bem desconcertante, assim, foi a sua ida ao Pânico e a sua discussão lá com o Samidana. É velho isso, hein? É velho. 2020. Aquilo ali, o Sami não estava muito num bom dia e, enfim, criou algum tipo de raiva, de estresse ali na hora e acabou, enfim, se excedendo, né? E acho que ele viu a reação do público, que foi horrorosa. Não, ele foi bem arrogante. Nossa, ali, bem... foi bastante. Mas depois nós conversamos, a gente não tem uma relação próxima, mas... Mas ele não é o arrogante daquele jeito ali o tempo todo. Porque, cara... Eu nem tenho relação com ele, cara. Ficou jogando diploma na mesa. Eu falei, puta, mano, esse cara é um cara que eu não quero aqui, velho, desse perfil. É um cara que eu não, não tenho nenhuma admiração. Assim, eu não pode tinha girar admiração em torno disso, né? Você tem que ter uma discussão que gira em torno de fatos. Se a gente ficar o tempo inteiro com a questão curricular aqui, então... Jogando currículo na mesa. Todo mundo vai embora, né? Porque quantas pessoas são formadas em Harvard? E aí? Pelo menos não sou. Talvez eu seja ruim por isso, mas enfim. Mas legal, velho. Mas é interessante isso. Você acha que o Sami vai um dia no Talk Churras ou não? Eu não veria problema nenhum se ele fosse. Nenhum mesmo. Não tenho absolutamente nada contra ele, então... Mas você gostaria? Acho que seria legal. Pode ser. Acho que seria bacana. Colocar em dia o assunto. Já faz 2 anos também, acho que é superado. O lance dos presidenciáveis aí que você... Tem uma ligação forte entre você e o Dória, né? Segundo ele mesmo, nessa discussão, ele te acusou disso, de que você era um apadrinhado do Dória, qualquer coisa do tipo. Do Sami, né? Sim. Qual é a sua relação com o Dória? Eu trabalhei com o Dória. Fui subprefeito do Dória. Fui subprefeito do Dória, trabalhei, fui subprefeito de Pinheiros. E ali foi uma das experiências... Foi um convite dele? Foi. Ali foi uma das experiências mais legais assim, que eu tive na minha vida. Porque ali você sente o que é a máquina pública para valer, como é que você tenta resolver o problema das pessoas. Mas essa minha passagem na subprefeitura... foi uma passagem em que eu não tinha a ideia do que eu queria fazer para minha vida ainda. Eu não tinha... para que eu tinha 25 anos na época. E é curioso, né? Porque quando você está na área pública, necessariamente você precisa ter uma boa comunicação, né? Total. É necessário isso. Indispensável. Se você não tem uma boa comunicação, cara, na área pública... Pega o Moro. Exato. Acho que você pegou um bom exemplo. E aí eu acabei descobrindo a paixão pela comunicação, entendeu? Então acho que talvez hoje eu só consiga fazer o que eu faço graças a essa minha trajetória. Isso eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Menor dúvida. Eu consigo hoje ter esse equilíbrio, entender melhor a situação política, o que rola, justamente por ter trabalhado. Ter vivenciado o outro lado. Cara, né? O cargo de subprefeito é um inferno. Infernal. É problema... É só o pepino, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia de problema. É buraco, é calçada, é árvore, é estabelecimento comercial que não respeita o horário, olha... Mas é tipo um síndico que não tem muito poder de resolver a situação? É tipo um síndico que tem poder de resolver, mas pela quantidade de demandas que existem, não resolve tudo numa quantidade pouca de tempo, entendeu? Resolve, mas
Não do tipo ligou, resolveu, entendeu? Sim. Não é tipo, Mas eu tenho aqui 20 apartamentos, dá pra... Eu tenho 500 mil pessoas. E é quem eu vou priorizar, né? Exato. Em meio a isso tudo. Esse é o ponto. E você, vivendo isso, você presenciou essa questão de existe uma priorização ali pelos bairros mais nobres da cidade, em detrimento às Não, periferias? É que no caso de Pinheiros, é bairro nobre, né? Todo nobre. Todos. Mas aí você consegue perceber ali, através da prefeitura, o que eles mandam para Pinheiros ou o que manda Não, pro mas extremo leste. não prioriza para Pinheiros. Não prioriza. De jeito nenhum. O meu orçamento, eu me lembro bem na época, né, nem sei quanto que está hoje, mas eu acredito que girava em torno de 40, 42 milhões de reais por ano. A prefeitura de São Mateus, Zona Leste, recebia mais de 100. Mas por que a gente vê tanta Por uma série de distância? questões, quantidade de árvores, quantidade de pavimentação, quantidade de estabelecimentos comerciais, infraestrutura da própria subprefeitura, complexidade, quantidade de comunidades e favelas que existem. Mas assim, eu já morei na Zona Leste. Vila Matilde não é tão extremo Matilde. quanto São Mateus. Ermelino Matarazzo, acho que é Vila Matilde a subprefeitura, acho. Possivelmente. E, cara, um buraco para ser consertado lá demora muito mais tempo Exato. do que eu passei a morar em Perdizes e eu via, tem um buraco ali, daí uma semana Porque no a máximo. quantidade é menor. E é mais fácil, Entendi. com certeza. Então 500 buracos. Tem que olhar caso a caso, né? Nesse específico aí, realmente eu não sei, mas eu me lembro muito conversando com outros subprefeitos que trabalhavam junto comigo, que são 32 na cidade de São Paulo, né? Eu era um de 32, então tinham mais 31 além de mim que trabalhavam. E é uma galera que, mostrava a realidade ali e falava, cara, olha isso daqui. E era muito difícil, era impressionante. Agora, no caso de Pinheiros, eu sempre falei isso, né? A discussão não era se tinha calçada ou não. A discussão era se a calçada era de mármore, né? Porque o nível intelectual das pessoas, o nível de noção dos direitos das pessoas que moram em Pinheiros é completamente diferente do nível das pessoas que moram no extremo da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, infelizmente. Sim. E quando me refiro a essa questão de nível, é o nível justamente de saber os seus direitos. Os caras em Pinheiros sabem que podem ir lá, cobrar e tal. Os caras, por muitas vezes, dos extremos, não têm essa noção, né? Não sabem nem para quem ligar, para quem pedir. Há uma despolitização forte. A cobrança não é igual, né? Não é igual a cobrança, exatamente. E aí, a partir disso, como foi o processo de entrar na Jovem Pan? Cara, eu fui convidado para substituir o Marco Antônio Villa. Sim. Não sei se vocês lembram do Villa no Sim. Jornal da Manhã. E Jornal, para fazer alguns comentários lá no jornal, eu falei, pô, que legal, vou. Foi por ali que começou. Vou e tal, e comecei a fazer comentários. E aí, 2 meses depois, o antigo apresentador do Morning, que era o Edgar, acabou brigando lá internamente, teve umas tretas lá com a Adrilles e pediu demissão da rádio e saiu. E aí eu me lembro que chegaram para mim e falaram, você vai... Você topa fazer 15 dias só e tal? Eu falei, topo 15 dias e tal. Poxa, legal pra mim, nunca fiz isso na vida. E tô... Que ano que foi isso? 3 anos e meio, acho, sei lá. 19 já perdi ali, a conta mais ou menos. Já não era pandemia ainda. Não. E como que você se tornou um comunicador, assim? Você entendeu ali na subprefeitura que você teria que melhorar enquanto comunicador para daí dar esse salto, né? Ou você já tinha essa dimensão que você tinha esse caminho para a comunicação? Eu acredito em destino, cara. Destino é uma coisa que eu sempre acreditei. Acho que as pessoas, elas também têm essa coisa meio que, porra, as coisas elas te levam naturalmente, né? Mas eu volto a insistir, eu não sabia na época da subprefeitura que eu tinha o potencial de comunicação, que eu poderia fazer o que eu faço hoje. E eu também tô aprendendo, né? Todo dia, aprendendo mais um pouco, me profissionalizando, enxergando grandes comunicadores e tentando pegar uma coisinha daqui, outra coisa dali, para montar justamente o meu case, né? E ali na rádio eu tenho, vários caras sensacionais, espetaculares que eu vejo fora da rádio, converso. Gentili é muito amigo, o Mion sempre manda mensagem, também carinhoso pra caramba, é um cara que eu admiro. O Emílio Surita, que a gente lá na Jovem Pan, acho que ele é meio pai, assim, pai sabe? Da rádio. É o paizão. Alguns brincam que é o vovô. Eu falo, é paizão, porque é um cara fenomenal, assim, e poder, assim, ótimos bons trabalhar exemplos ali do ele. lado, né? E assim, pra mim é isso. E aí formatando, né? Formatando um pouco a persona, quem é.
E esse sou eu. E aí eu tô, a cada dia buscando justamente um aperfeiçoamento, uma coisa a mais. E eu entrei na época na Jovem Pan, no momento em que não tinha TV, né? Então, a minha escola na Jovem Pan foi uma coisa muito maluca, porque eu passei pelo rádio, entrei no YouTube e faço TV hoje. Então eu tive as 3 escolas, que são escolas completamente diferentes umas das outras. Sim. A escola do rádio é uma coisa, a escola do YouTube é outra, é uma coisa mais leve, é uma coisa sem pressão, uma Sim. coisa que você vai lá, faz de boa e tal. E a TV é aquele hardcore ali, metal, pau torando. Ao vivão ainda. Então eu tive essa escola, né? E eu sou muito, muito, muito grato ao Tutinha, ao Marcelo de Carvalho, que olharam para mim e falaram, pô, esse cara pode fazer isso, assim. Como eles te viram? Como você se destacou ali para chegar? Eu acho que eles me viram num debate com o Joel Pinheiro que eu fiz no Morning Show. E aí o Ricardo Arcon, que era o produtor do programa, gostou e tal, olhou para mim de uma maneira diferente. Foi um cara muito importante também, o Ricardo Arcon. Beijo, Arcon. Que era um debate ali como subprefeito, falando provavelmente de algum problema e tal. Isso. E aí ele achou bacana, e aí me chamou e tal, e aí foi indo, aí eu sentei com o diretor de jornalismo e tal, e aí foi. E aí, perdão, eu acabei esquecendo. Antes do Morning Show, eu entrei primeiro no 3 em 1, que é o programa da tarde que eu faço. Eu apresento 2 programas da Jovem Pan, um de manhã e um final do dia. Eu entrei primeiro no 3 em 1, aí depois eu recebi esse convite pro Morning Show, mas foi tipo um mês depois, assim, de diferença. Sim. E sou muito feliz fazendo o que eu faço, assim, sou um cara realizado, apaixonado, quero seguir nessa área. As pessoas me perguntam, você vai voltar para a política? Eu falo, de jeito nenhum. Você foi candidato, né, a deputado. Fui, fiz mais de 30 mil votos, fiz mais votos que 9 eleitos, não entrei por conta da questão da chapa, né, da proporcionalidade de votos, do quociente eleitoral. Mas eu me encontrei, acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. E vou, me aperfeiçoar, estudar pra caramba a cada dia, aprender. Acho que eu tô nessa fase. Qual foi a sua formação? Eu sou gestor público de formação. Gestor público. Fiz gestão pública, com muito orgulho, assim. Mas, então, oratória era um dom. Cara, acho que sim. Acho que não jurava fiz que você era da comunicação. Não fiz curso. Não fiz curso de oratória. Isso é uma coisa que sempre, enfim, veio de mim. Acho que o Raí vai falar umas coisas aí. Põe um pouco mais alto e fala mais perto, que tá baixo. Melhorou? Aí. Agora sim. Primeira vez. Você acha que o pessoal da Jovem Pan, assim, abriu o olho mais pra você por conta de você estar ali no ramo político, ou tipo, eles acham que você era mais... olha só, esse cara tem um potencial mais como comunicador do que como uma pessoa da política em si. O que você acha que essa visão deles pra você? Eu acho o seguinte, quando eles me chamaram para ser comentarista, naturalmente a visão política ela contribui, porque um cara que vivenciou a política pode comentar muito melhor a política. Sim. Isso é óbvio. Sim. Se você olhar qualquer comentarista que tenha vivenciado isso, você pega, por exemplo, um cara que eu admiro pra caramba, o Gabeira. Adoro o Gabeira. Os comentários do Gabeira são maravilhosos. É um cara de centro-esquerda que eu gosto. Mas o Gabeira foi político. Ele tem esse conhecimento, ele sabe como é que funciona a coisa. É óbvio que do ponto de vista de ser comentarista, há um olhar nessa ótica que você falou. Agora, do ponto de vista de apresentar, de mediar, aí eu acho que eles olharam a questão da comunicação. Isso eu não tenho dúvida. Porque apresentar sabendo sua política, eu acho que para você ser apresentador, você tem que saber se comunicar em primeiro lugar, antes de saber política. Sim. Né? Então, por exemplo, você acha que todas, pelo menos a maioria, né, das pessoas envolvidas na política deveriam, sei lá, fazer algum curso de oratória? Isso é um bom exemplo para o Bolsonaro, né? Que ele, como comunicador, cara, deixa muito a desejar. Né? É um cara que fala qualquer pérola ali, a qualquer momento pode ser uma pérola, né? E isso... mas talvez uma assessoria de imprensa ali para ele. Eu não sei, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Eu acho que não existe receita pronta. Não tem receita pronta. O que eu acho que as pessoas têm que primar em primeiro lugar não é nem pela oratória ou pela bom discurso, mas é pela autenticidade. Eu acho que nesse ponto o Bolsonaro vai bem.
Você pode não gostar dele, mas ele é o tiozão do churrasco. Né? É autêntico. E a galera, tem muita gente que gosta. Ele é assim. Personagem. O Lula, a mesma coisa. Sim. Daquele jeito lá, quando ele pega o microfone, vai lá. Os caras são assim, né? Então, quando a coisa é muito maquiada e tal, eu acho que isso dá um ar de fake, né? Um ar de Dória. Talvez. Uma das grandes críticas que eu tenho ao João, eu acho que é esse excesso de publicidade, de marketagem, talvez se ele fizesse menos... Palavras bem colocadas. Talvez eu acho que se ele fizesse menos, ele não teria a rejeição que tem. Mas acho que isso já tá nele ali desde sempre, né, cara? Mas eu acho que as pessoas elas podem vir a se reciclar, né? A mudar, a se transformar. O que ele fazia ali no começo de se vestir de gari, ir pra rua, aquilo ali... Eu acho que era exagerado. Aquilo não era... Comer pastel. Não, comer pastel todos comem. Eu acho que o ponto não é nem esse. O outro lá comeu frango com farofa, lá caiu a farofa. Aquilo foi muito fake news, né? Mas enfim, mas o ponto é esse. Tipo, não precisa disso. Entendeu? Você serviu uma coxinha de propósito pra ele lá no talk show? Servi, mano. Uma coxinha de camarão maravilhosa. Eu vi a coxinha e falei, puta, olha a provocação. Bom, vamos para um assunto atual, Vamos lá. que tá recente aí. Hoje tivemos encontro de Bolsonaro com Elon Musk. Sim. O que você imagina que vem disso daí? Cara, eu acho que o Elon Musk é um gênio da grana, né? As pessoas acham que o Elon Musk tá defendendo só liberdade de expressão. Eu acho que, em primeiro lugar, o Elon Musk é um puta empresário. Sim. Puta, só pensa em grana. Joga cara. dos dois lados. O cara que tem 44 bilhões de dólares para comprar uma rede social, se a prioridade dele não é grana, eu não sei o que é. É óbvio que o cara só atua pensando em grana. Agora, na minha avaliação, ele tem um ponto positivo que é justamente essa coisa do... precisamos deixar as redes sociais mais transparentes. As redes sociais não podem ter esse escuro que existe hoje, né? Um negócio meio nebuloso, né? Meio estranho, essa coisa do algoritmo, do jeito que tá. Eu acho que nós estamos muito na mão dos caras, entendeu? Muito na mão dos caras. A sociedade mundial tá na mão desses caras de 4, 5, 6 caras. Se o cara gosta de você, ele te reduz o alcance, se o cara não gosta, sabe? Então eu acho que isso precisa ter um pouco mais de transparência. Acho mesmo. Você acha que ele é o cara que vai conseguir fazer isso? Não sei se ele é o cara, mas precisa ter alguém que brigue com esse status quo que existe hoje nas redes sociais. Eu acho que ele tá disposto a ser uma coisa diferente. E eu acho que isso é positivo. A gente ficou teorizando aqui, o que será que ele veio falar com o Bolsonaro? Né? Será que o Bolsonaro convidou ele, pensando já, senhor Musk, se eu perder as próximas eleições aqui, e você pode não me cancelar, como fizeram lá com o Donald Trump? Eu acho que o Elon Musk veio fazer aqui é buscar mais recursos para ele mesmo, para a empresa dele. Tanto é que ele veio trazer ideias para a Amazônia e tal. E acho que a questão política com o Bolsonaro é totalmente secundária. Se alguém achar que o Elon Musk veio aqui pelo Bolsonaro, eu discordo. Ou será que ele veio querer comprar a Amazônia? Eu acho que não. Eu tenho um dinheiro aqui. Quanto está essa Amazônia aí? Acredito que não. Na realidade, deve ser projetos que visem justamente algum tipo de tecnologia lá. Eu não sei direito a fundo qual que é o projeto, mas com certeza, na minha avaliação, no final, quem vai ganhar dinheiro é o Elon Musk. Pra mim, afinal, o dinheiro faz dinheiro. Né? E ele não vejo problema nisso. E ele movimenta mercados, né? Não tô vendo nenhum problema nisso. Eu acho legítimo. Acho que o cara construiu o patrimônio dele com a inteligência do cara e ganhar dinheiro não é crime. Mas eu vi na Jovem Pan hoje, acho que foi o Guga falando sobre um pensamento de esquerda aí, já criando teorias e tudo mais, normalmente quem é de esquerda é contra o tipo de empresário que é o Elon Musk. E ele criou uma teoria lá de que é um absurdo. Porque a esquerda ela tem uma visão que é uma visão meio, na minha avaliação, burra de condenar o empresário. Né? Eu acho que isso aí é o que fez o PT ter a rejeição que tem. Essa condenação à classe média, média alta, classe alta, empresariado. Eu acho que se houvesse um discurso um pouco menos segregatório, a esquerda poderia estar num outro patamar hoje, eu acho. E um dos pênaltis é esse. No espectro político, você se considera... Em que local eu me considero mais à direita, mas eu acho que eu sou uma direita moderada, uma espécie de centro-direita. Sim. Igual o Joel. Poderia me colocar dessa maneira. Sou um cara de centro-direita, assim, com convicção. Que é um cara que não concorda nem um pouco com o progressismo, com o ideal mais
mais socialista, comunista, não me enquadro nisso. Me enquadro num aspecto mais liberal, num aspecto mais pró-mercado, num aspecto talvez um pouco mais conservador, mas não aquele conservador careta, chato, sabe? Cristão. Não me enquadro nisso. Mas eu acho que essa questão do centro-direita é meio que uma sinalização de diálogo, que eu acho que é necessário, entendeu? Não é um centrão especificamente. Não, de jeito nenhum. É um cara com posição, mas que está 100% aberto para o diálogo. As pessoas chegam para mim às vezes e falam assim: Paulo, que legal, você é um cara imparcial. E eu respondo para ela, falo, onde? Não existe ninguém imparcial. Mas passa um pouquinho essa sensação não mesmo. Não existe ninguém imparcial. Quem te falar que é imparcial está enganando você, meu amigo, minha amiga. Quem te falar, eu sou imparcial, eu sou neutro. Mentira. Não existe ninguém neutro. Existe uma belíssima diferença de uma pessoa democrática que está disposta a ouvir o contraditório daquele que é o sabidão, o rei da razão e que só acha que ele está certo. Essa é a diferença. Ninguém é neutro, ninguém é imparcial. Agora, existe uma diferença daqueles que são democráticos, que topam um debate, topam uma discussão, daqueles que fazem parte da casta, da altíssima sociedade da razão. Somos os detentores da sabedoria e ninguém pode nos questionar. E eu não faço parte disso. Podem me questionar à vontade, eu não sou o dono da razão. Mas tenho aqui algumas ideias. Essas ideias aqui, se alguém me convencer que estão erradas, eu topo mudar. Na política hoje, quem que você acha que são esses caras que estão aí como donos da razão? Mamãe Falei era um cara que tinha esse discurso. Cara, aí. o Mamãe Falei foi um irresponsável de fazer o que fez na minha avaliação. Irresponsável, assim. Destruiu o discurso de uma terceira via, destruiu a credibilidade de uma possibilidade de candidatura fora Bolsonaro ou Lula. Entendeu? É um dos responsáveis. Fez uma viagem sem noção, pra nada na minha avaliação. As falas, eu acho que são equivocadas, são erradas, mas o cara não merecia uma cassação de 8 anos. Tipo, totalmente desproporcional, sim, entendeu? Mas tem outros exemplos piores dentro merecia da própria... algum tipo de punição e tal, sim. Mas pra mim agiu como moleque. E não tinha noção da dimensão que ele tinha, entendeu? Da importância que ele tinha. Um cara de 500 mil de votos. Sim. 500 mil de votos, Mamãe Falei teve. Pô, Sem usar o dinheiro público e tal. é muito forte, pelo menos eu acho. Fez 10% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Era candidato a governador do estado. Ele não tinha noção do tamanho que tinha. Sim. Moleque, aí foi lá e falou. Só que o problema é que essa fala dele prejudicou muito a terceira via, eu acho. Sim. Prejudicou muito O aqueles Moro, que... né? Porque eu acho que a eleição desse ano, infelizmente, a renovação vai ter pouco espaço. Pouco espaço. E exemplos negativos vão ser utilizados para que isso aconteça, como por exemplo dele. Né? Do tipo, olha só no que deu. Talvez a população vá optar pelo tradicionalismo, né? Aquela coisa mais de experiência política e tal, o que eu acho muito ruim. Tipo, porque... olha a terceira via aí que vocês estão esperando, né? Olha a Esse molecagem. é o problema. Né? Esse é o problema. Acho que faltou noção do tamanho ali, da importância política que tinha. Foi muito molecagem mesmo. Coisa de moleque, de adolescente, né? Você percebe claramente no áudio ali que é uma coisa Isso eu de já alguém, falei pra ele. alguém que tá deslumbrado. Isso eu falei pra ele já. Uhum. Coisa de moleque. Mas ele era um lacrador também. Você pega Sem os dúvida. vídeos do YouTube dele ali, martelando todo mundo. Até a forma que ele começou, de colocando as pessoas contra a parede, entrevistando e contra-argumentando. Essa coisa da busca de likes, eu não vejo problema nenhum. Pra mim, todo mundo pode buscar like à vontade. Não é crime buscar like. O ponto é, entenda a sua posição política e haja de acordo com a sua posição política. Um candidato a governador, para mim, seja lá qual for, não tem uma posição política condizente de você pegar um avião e ir para a Ucrânia para sei lá o que fazer, arrecadar sei lá o que, fazer sei lá o que e voltar. Criar conteúdo. Né? Então, mas isso é um equívoco. Sim, e ainda com outro discurso. Precisa ter uma coisa na política chamada postura. Postura. Sim. Se você está almejando alguma coisa, tem que ter mínimo de postura. Exato. Então eu acho que faltou ali. Mas eu acredito que ele fez com alguma intenção também, né? Não era só fazer a doação lá. Acho que foi buscar likes, né? Vou produzir conteúdo, vou voltar com uma história pra contar que ninguém mais tem e vou me fortalecer. Isso. Então quando eu estiver em campanha, eu vou ter um discurso muito mais forte porque eu vivi o que vivi. Mas isso é molecagem. É falta de noção de tamanho.
E esse lance de falar mal de todo mundo, de lacrar todo mundo, coloca um alvo nele. Então... Existem dois mundos, né? O mundo das redes sociais e o mundo político. Quando você lacra nas redes sociais, você desestabiliza o mundo político. E sem mundo político, você não faz nada. Sim. Então você pode lacrar à vontade aqui, mas a realidade não vai ser transformada porque a realidade é transformada aqui. Esse é o ponto. Faltou habilidade ali. Mas eu acho que também é uma questão de amadurecimento político. O próprio MBL é um movimento novo. Os caras estão amadurecendo ali. O Kim, sei lá, tem 20 e poucos anos, conquistou tudo que ele conquistou, entendeu? Eu acho que é uma questão de amadurecimento. Só que esse amadurecimento custou, né? Custou, inclusive, o mandato. O Dória, que seria uma das alguém da terceira via, nem o próprio PSDB, mais que é o Dória, né? Eu acho que, minha avaliação, eu acho que ainda o cara consegue reverter. Acho. Posso estar errado, mas eu acho. Mas se já tem um atrito ali dentro do próprio partido, você acha que vai ser uma candidatura forte? Mas atritos todos têm, né? Simone Tebet, Renan Calheiros, pode ver ela pintada, né? E vai apoiar o Lula. Todos os partidos são extremamente imperfeitos. Agora, no caso do Dória, ele disputou as prévias que foram organizadas pelo partido. O partido financiou 12 milhões de reais para a realização das prévias. Sim. 17 mil filiados foram lá, votaram no cara e falaram, ele é o candidato. Ele é o cara. O cara foi legitimado para isso. Eu pelo menos enxergo. Mas não gosto dele. Bom, aí fala com os filiados do PSDB. Os caras votaram no cara. Elegeram o cara para ser candidato. Teve disputa, Eduardo Leite contra ele, lembra? Sim, sim. E aí, meia dúzia de gatos pingados, que são os cabeças ali, os famosos caciques e tal. A cúpula não gosta dele, tipo Aécio Neves e tal. E aí fala, não vai ser candidato, a gente vai dificultar o cara. Eu tenho uma tese. Eu acho que esses caras, como por exemplo o Aécio Neves, querem destruir uma candidatura do Dória justamente para poder apoiar o Bolsonaro, entendeu? Acho que para mim está muito claro isso. Absolutamente claro. Porque existe uma ala ali visível, encabeçada pelo Aécio Neves, que é uma ala muito mais governista, adesista. Hoje, se você analisar os votos do Aécio na Câmara Federal, eles são 90% pró-governo. Totalmente adesista ao governo. Então, como é que você beneficia o Bolsonaro não tendo que apoiá-lo diretamente? Minando a candidatura. Sim. Tira um fator ali que poderia ser um risco. Isso já é uma grande ajuda. Total. Então, para mim, hoje o Aécio trabalha pro Bolsonaro. Mas sem o PSDB forte na disputa, com Dória, tipo, quem seria a terceira via? Ninguém. É Lula ou Bolsonaro e... Se não houver a candidatura do Dória, na minha avaliação, não tem. Simone Tebet não tem a menor expressão. Acho ela uma senadora super qualificada e tal, mas não tem a menor expressão. Inclusive, eu vi a articulação possível até do Aécio ser vice da Simone Tebet. Que nova política. Não dá, cara. Esquece, acabou. E nessa de Bolsonaro e Lula, com certeza você vai ficar em Bolsonaro. Olha, no primeiro turno eu vou dar oportunidade de algo novo. Sim. Vou esperar. O Ciro não seria alguém novo. Não seria. Mas eu vou esperar ainda. Acho que o primeiro turno não é a escolha de quem eu não quero. A escolha do que eu acho que é melhor. Sim. O segundo turno, aí é uma escolha aí de fodeu. Eu não quero esse, então eu vou votar nesse. Sim. É mais ou menos isso. Mesmo que você não goste, mesmo assim, do outro. Isso que eu não gosto. Todo mundo vai estar na Eleição mesma. de segundo turno é isso. Eleição de segundo turno não é quem eu quero, é quem eu não quero. Na anterior eu pensei no anti-PT. É né? isso. A gente pode fazer um exercício aqui? Claro, fica à vontade. Pensando assim, já que no segundo turno vão ser provavelmente os dois extremos, né? PT e o Partido Bolsonaro, que eu não lembro. Como que você acha que vai ficar o Brasil se o Bolsonaro ganhar? E como você acha que vai ficar o Brasil se o Lula ganhar, por exemplo? Tipo, Uma projeção. é uma projeção, exatamente. Vai ficar uma merda. Continuar. Com os dois. Um segundo governo Bolsonaro vai ser um desastre. Desastre, porque é um governo vendido ao Centrão. E o Centrão não quer mudar o Brasil. O Centrão quer simplesmente se beneficiar da máquina pública da maneira como está. Se vier um governo Lula, vai ser um governo negacionista na área fiscal. E talvez faça um primeiro ano de governo que seja um primeiro ano em que você olha e fala, nossa,
Está sendo muito legal, mas vai ser um governo irresponsável fiscalmente. Sim. E vai nos levar, daqui a 2, 3, 4 anos, ao caos. Então, para mim, assim, tanto um quanto o outro não são opções boas para o Brasil. Você acha que, Não por acho. exemplo, se algum dos dois ganhar, haveria um outro impeachment? De algum dos governos? Acho que não. Não? Acho que não. Impeachment acontece por 3 razões. Perda de apoio político, e isso o Bolsonaro não perdeu. Não perdeu. Respaldo popular, e isso o Bolsonaro também não perdeu. Tanto é que tem os seus 30%, 1/3 da população acredita no cara. Uhum. E perda do apoio midiático. Isso o Bolsonaro perdeu, na minha avaliação. A imprensa... Aliás, eu acho até, falando uma coisa aqui extremamente verdadeira para vocês, um dos pontos positivos do Bolsonaro é que a imprensa odeia ele. Isso é bom. Isso é bom. Foi que candidatou ele, né? Eu acho isso bom, eu não acho isso ruim. Porque eu acho que ele A conseguiu... imprensa mais a Globo, né? Não, todos. Todos. Cara, jornalista odeia o Bolsonaro. Assim, odeia o Bolsonaro com um afinco, assim, que é uma coisa impressionante. Uhum. Os caras odeiam o cara. Podem ver qualquer um na frente, menos o Bolsonaro. Mas eu acho que isso é positivo. Eu vou explicar por que é positivo. Porque eu acho que a imprensa hoje, em sua grande maioria, é composta por pessoas que são mais à esquerda. Então, no momento em que você tem alguém de direita no poder, você tem um contraponto ali. E aí a pessoa que está, nós, cidadãos comuns que estamos tendo acesso à informação, a gente pode fazer essa análise. Quando você tem um governante de esquerda com uma imprensa mais à esquerda, você tem uma coisa Uma maquiagem. única ali. Né? Você não tem... Talvez, com raras exceções, tá? Não estou falando 100%, não é isso. Existem raras exceções de um jornalismo mais crítico nesse sentido, mas que há uma tendência ideológica mais progressista e à esquerda, isso não tenho a menor dúvida. Você citou o termo caótico. Essa citação caótica, seria um caótico a que nível? E de quem você fala? No Brasil, caso alguns dos dois vençam. Acho que... como assim, que nível? O que você quer dizer com nível? Nível institucional, nível... De golpe, essas coisas? Educação, financeiro. Cara, a a gestão educacional do Bolsonaro é um desastre. Desastre completo. Nós tivemos trocas constantes de ministros. Sim. Ministro, pastor negociando verba do Ministério da Educação para a igreja. Então, assim, um desastre caótico. É um Weintraub como ministro. Caótico, assim. Não fez nada a não ser bravata, a não ser videozinho para lacrar na internet, nada. Então, para mim, Educação, saúde... a gente vai sofrer nesse sentido. A questão da saúde, a pandemia, a gestão da pandemia, já falei, para mim foi desastrosa, ruim, lenta, ideológica. Política internacional... Política internacional estranha, né? Porque ao mesmo tempo você se diz mais à direita, mas ao mesmo tempo está do lado do Putin, contra a Ucrânia, e você fala no Brasil que você defende liberdade, mas fica quieto em relação à Ucrânia pela questão dos... Como é que chamava lá? Não é fermento, Os fertilizantes. Fertilizantes. Por conta dos fertilizantes e tal. Não podemos nos meter por conta de uma dos hora para outra, os fertilizantes. fertilizantes se Pô, mas você está tornaram... gritando por liberdade aqui, um ditador invade um território autônomo ucraniano e a gente vai estar preocupado com um fertilizante. Então, existe uma questão que são valores, princípios que estão em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Enfim, então eu acho que o caos ele vem disso. No caso do Lula, a minha maior preocupação é justamente a questão econômica, porque ele é um negacionista dos números. Sim. Ele já disse, não haverá teto fiscal no meu governo. Teto de gastos. Não haverá. Que é um pouco o que aconteceu com a Copa, né? Para mim, assim, Bolsonaro foi um negacionista da pandemia e o Lula é um negacionista matemático. Dos dois. Que tira os números Ambos do foram rabo, negacionistas. Né? Um de um lado, outro do outro. Sim. Gripezinha, não existe isso daí. Vacina da AIDS e tal. Negacionismo isso. Do outro lado... Marolinha. Não, acabou essa coisa de teto de gastos. Privatizações não podem existir, nós temos que aumentar o Estado.
Isso não enxergar a realidade, não enxergar um Estado moderno, mais ágil, mais eficiente. Então eu acho que o caos ele vem daí, entendeu? Mas não fazemos Copa com o hospital. Esse é o ponto. Que é o discurso do Ronaldo naquela época lá. Então você vê a Copa, o tanto de dinheiro ali que foi usado de forma irresponsável. Né? É um pouco do negacionismo aos números que você diz. Né? Para mim é isso. E eu acho que o caos e a questão negativa ela vem daí. Vem daí, sim. Você falou há pouco com a gente que você adora música. Gosto muito. Você falou que toca batera. Bateria, violão como que é essa sua história aí? E piano. Sempre gostei. Meu pai sempre me inseriu na música. Eu tô fazendo isso agora com a minha pequena que tem 2 anos, quase 3 anos também. Que legal. E eu acho que a música transforma as pessoas, né, cara? Faz com que haja uma válvula de escape, uma coisa daquele dia a dia. Não tem coisa mais gostosa de chegar em casa, pegar um violãozinho e ficar 1 hora, 2 horas tentando tirar uma música. Isso é um tesão. É animal. Eu adoro também. Passei a adolescência estudando música e a gente gosta muito de música aqui. A gente traz música o tempo todo. A gente é apaixonado por música. E pra gente aqui, a gente traz muito da história dos convidados através de uma música. Né? O que a gente costuma pedir aqui que música, para alimentar uma playlist que a gente tem no Spotify, a gente costuma perguntar que música marcou a sua vida. Né? Então, a gente pede uma música para a gente poder alimentar e, consequentemente, marcar esse momento através de uma música. Cara, eu gosto muito, muito de uma música que eu ouvia com o meu pai, do Tears for Fears. Everybody... Want to Rule the World? Yes, esse mesmo. Muito massa a música. Qual a memória afetiva que isso te traz? Cara, total. As viagens que a gente fazia na estrada, ouvindo essas músicas. Everybody Wants to Rule the World. Essa música do Tears for Fears, pra mim, cara, é um espetáculo, assim. É foda. Me faz lembrar muita coisa e eu adoro ela. Ouço sempre, sempre. Legal. Qual que é a sua grande projeção aí para os próximos anos? Jovem Pan, o que você pretende se tornar na área da comunicação? Eu quero me tornar um comunicador melhor ainda, com mais experiência, com mais bagagem, com mais tino, com mais leveza, mas é um comunicador que tenha uma posição muito clara perante as pessoas, porque eu acho que não é crime isso. A maioria dos comunicadores, eles preferem não optar pelo seu pensamento, né? Então, reparem nisso. As pessoas, normalmente que estão na área de comunicação, elas optam pela discrição em relação à questão política, porque isso divide as pessoas. É tirar o seu da reta. E do tipo, senão eu vou perder o meu público de esquerda, mas eu também tenho um público de direita, e você acaba não mostrando verdadeiramente quem você é. E eu, ao longo da minha trajetória, não sei como que ela vai ser, quanto tempo vai durar, enfim, o que vai acontecer no futuro. Vai longe, com certeza. Mas eu quero mostrar para as pessoas que esse sou eu penso assim, e não é porque você pensa diferente de mim que você tem que me odiar. Você pode gostar de mim. E a gente tem que aprender a conviver com quem pensa diferente. Então eu quero muito ser um cara assim, entendeu? Eu quero muito crescer na área da comunicação, dentro da Jovem Pan, com esse intuito, entendeu? Essa coisa muito fixa, do tipo, precisamos cultivar a convivência dos diferentes. Isso é um mantra que eu tenho na minha vida, assim. Todo dia eu acordo e falo, precisamos cultivar o convívio de quem pensa diferente. A sociedade rachou, as famílias estão brigadas, você não consegue fazer um almoço em paz, porque vem o porra do Bolsonaro falar um negócio, o merda do Lula falar outro, o Dória pegando a calcinha apertada. Porra, nós precisamos fazer uma sociedade mais harmônica. A vida é mais que isso. Uma sociedade que não seja uma sociedade debruçada nesses caras, uma sociedade que possa, conviver com as suas diferenças, mas conviver bem. Nós temos um futuro pela frente, a gente precisa cultivar isso nas pessoas. Mas você acha que o povão tá tão preocupado com isso quanto a gente, aqui em São Paulo, ou até nessa região mais... Acho que não. Acho que as pessoas não estão preocupadas, mas estão mais preocupadas do que estavam há 10 anos. Sim, total. E eu acho que isso é uma gradação. É uma evolução, entendeu? Você não vê que, sei lá no interior do Nordeste o cara tá preocupado, cara, o que ele vai comer na próxima semana. Sim, mas está mais preocupado com política do que estava há 10 anos. Isso, com certeza. E hoje estará menos preocupado com política do que estará há 10 anos. E assim vai, entendeu?
Sim. É uma evolução. Eu vou tentar ser uma voz da moderação mesmo, da ponderação, uma voz de união. Eu sou um cara que converso muito com a esquerda, converso com a direita, converso bem, com respeito. Os caras... Pô, entrevisto um monte de gente de direita que sabe que, pô, eu tenho minhas críticas ao governo Bolsonaro, meu. Não é uma coisa que me satisfaz, mas eu converso, eu dialogo. Sim. Não tem essa coisa da lacração comigo, entendeu? Do tipo, vou mandar uma aqui, entendeu? Não. É porque eu quero cultivar essa coisa do diálogo. Mas eu acho que diálogo pressupõe você ter a clareza do que o outro pensa. Senão fica um negócio meio vazio, né? Sim. Cara, eu lembro que no episódio do Joel, eu trouxe uma reflexão que eu quero ver se você aprova essa imagem que eu meio que desenvolvi para fazer uma reflexão filosófica e sociológica a respeito do momento em que a gente vive, justamente nesse tema que você está falando, que é assim, imagina que a gente tem um molho de chaves e a gente tem uma porta. A gente pega essa primeira chave, a gente encaixa nessa porta, a gente gira essa chave e ela gira até certo ponto, mas ela não é a chave certa para abrir essa porta. Beleza. A gente tira ela, a gente separa ela do molho de chaves, a gente pega a próxima, coloca, gira mais um pouquinho, ela também não abre, a gente tira, separa. Vai tirando do molho. Em uma terceira oportunidade de colocar uma chave na porta, a gente escolhe outras chaves do molho de chaves das quais a gente ainda não tentou, ou a gente repete as chaves que a gente tentou. Como você vê que isso se aplica nas eleições? Se eu estivesse nessa situação com esse molho de chaves, eu tentaria aquelas que eu não tentei ainda. Com certeza. É a resposta lógica que vem de qualquer espectro político, seja o cara que é lulista, seja o cara que é bolsonarista. Ambos respondem a mesma resposta quando se trata de chaves. Agora, quando se trata de eleições, quando se trata de política, por que as pessoas não vão pela coerência e elas querem repetir pessoas que já tiveram, inclusive, mais de uma chance? Porque o povo brasileiro, de alguma forma, e quando eu falo povo brasileiro, eu não estou falando de classe menos favorecida só não, viu? Estou falando do povo como um todo. A população brasileira foi criada muito de acordo com uma cultura de se ter dentro do Estado alguém que o salve. E no momento em que você acha que alguém vai te salvar, ou seja, por que eu vou votar no Bolsonaro? Por que eu vou votar no Lula? Porque eles vão me salvar daquele. Vai mudar o Brasil. Porque eles vão me salvar, eles vão me acudir, eles vão... E eles não vão. Eles não vão fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Quem vai mudar o Brasil são as pessoas. É o cidadão comum. A sua correria vai fazer você. É o seu corre. Não foi o Bolsonaro que conseguiu o teu emprego. Não foi o Lula que conseguiu o teu emprego. Te deu sua casa. Os caras cobram um puta imposto de renda seu todo ano. Ou impostos de Estado, ICMS. Enfim, PIS, COFINS. Os caras estão tirando o dinheiro de você. Eles não estão te dando dinheiro. Então, amigo, entenda de uma vez por todas, você é a coisa mais importante. Essa cultura precisa ser implementada no Brasil e não foi ainda. Por isso que a gente tem a falta de coerência. Porque a gente coloca em primeiro lugar a salvação. O povo brasileiro e muita gente bem de vida coloca isso. Esse cara vai me salvar. Mas não é o medo do desconhecido? Que não aconteceu muito. O Bolsonaro era o desconhecido, teoricamente. Apesar dele ter anos na política, mas muita gente ali imaginou, quando ele entrou, beleza, esse cara aí é um desconhecido, mas ele é o sincerão que pode ser que venha a salvar o mundo. Então, mas será que a gente faz isso de novo? Né? Saberemos em outubro. Mas, volto a insistir, as pessoas falam assim, a terceira via acabou. Não, para mim não existe terceira via. Você não tem candidato. Você tem nomes aí que são lançados, mas você não tem uma campanha, você não tem uma definição de candidatura, quem é o vice, qual é a chapa. Ainda, né? Até então. Não tem nada. Então você fala assim, decolou e naufragou. Para mim, a terceira via nem decolou. Sim. Tá no aeroporto ainda, entendeu? Nem saiu do negócio. E talvez nem saia do jeito que tá. Você é a favor das pesquisas? Cara, eu acho que as pesquisas, elas são necessárias, elas são importantes e elas traduzem o momento que a gente está vivendo. Erram, como qualquer matemática pode ser feita e como qualquer instituto pode errar, mas traduzem um certo momento. Mas as pesquisas ainda não criaram um nível científico, na minha opinião,
capaz de captar votos em silêncio, Sim. capaz de captar um pouco a tendência de pensamento futuro. E é lógico, isso é muito difícil de ser feito mesmo. Mas eu acho, por exemplo, o Bolsonaro ainda não perdeu a eleição, na minha avaliação, para o Lula, se forem os dois. Não, também acho Eu acho que vai ser uma disputa muito acirrada. Uhum. Por quê? Porque eu acho que existe uma parcela da população brasileira que tem vergonha de falar que vai votar no Bolsonaro. Justamente por ele ser chucro, Sim. o tiozão do churrasco, o cara que fala merda. Mas tem uma parcela grande da população brasileira que eu acho que não é refletida nessa pesquisa, que é aquele cara que fica quieto só observando e que fala, puta, se eu falar que vou votar no Bolsonaro aqui, eu vou passar vergonha. Sim. Melhor ficar quieto. É o cara do fica quieto. E eu acho que esse cara do fica quieto na eleição vai ser decisivo. Mas isso as pesquisas elas não captam ainda. Mas você não acha uma baixa amostragem para Acho. refletir o que o Brasil está querendo, ou assim, Sim, para mas eliminar um candidato? Sim, concordo, é uma baixa amostragem, mas não se pode comparar isso com uma enquete de Twitter, entendeu? É. Para mim, quem fala assim, mas peraí, O no Twitter Twitter aqui deu 95 Bolsonaro e teve 50 mil votos. Tá bom, beleza. Mas não tem o critério científico que tem uma pesquisa. A pesquisa ela tem um critério científico que pode ser questionado, pode ser... Enfim, mas eu sou 100% a favor de que as pesquisas possam ser divulgadas, eu não sou a favor de censura, nem nada, mas eu acho que elas têm um papel importante porque elas formam a opinião de alguma maneira. Eu acho que elas formam mesmo e muitas vezes eliminam a possibilidade de um terceiro, Sem de uma dúvida. terceira opção, Sem dúvida. que aí você fica ali, muitas vezes você fala, pô, não vou votar nesse candidato, Sem dúvida. porque o meu voto vai ser Não desperdiçado. tenha dúvida disso. Formam e formam mesmo. Mas é da democracia, né? Qual é a opção que teria em relação à pesquisa? Não permitir a sua divulgação? Aí eu acho que é censura. Sim. Para mim isso é censura. Você não pode fazer uma pesquisa num país? Faz sentido. Não tem uma solução também. Mas tem uma solução. Mas é complicado, porque É você complicado. elimina possibilidades. É o Nanico, que tem lá menos de 1% e nunca vai ganhar. Então você fala, pô... Agora, melhorou essa questão das pesquisas no Brasil, né? Porque agora os partidos que se sentirem lesados, ou os candidatos, podem ingressar na justiça, questionando o método científico. Agora tem a obrigatoriedade de transparência do método. Antes não tinha isso, né? Acho que nós estamos avançando aos poucos. Mas, sim, eu acho que as pesquisas elas ainda não conseguiram refletir um voto, seja para a esquerda ou para a direita, que é aquele cara mais calado, mais quieto, entendeu? Sim. Eu acho que eles ainda não acharam uma forma de refletir isso. E eu já vi você falando também a respeito do símbolo de impunidade que vai ser para o Brasil, assim que, se essa hipótese existir, né, de o Lula ser reeleito. Como que você vê esse símbolo? Eu acho ruim, né? Eu acho bem ruim. Acho que o Brasil passou por esquemas de corrupção muito sérios, né? Dizer que não existiu isso e que todo mundo lá é santo é um negacionismo, é outro negacionismo, né? E eu acho que seria um péssimo recado para o Brasil. Um recado justamente de que, aqui você faz o que você quiser, que é nosso. Mas o recado não vem do Supremo, que permitiu que o Lula fosse um candidato, um possível candidato? Veio do Supremo. E obviamente uma coisa organizada para que ele fosse candidato na minha avaliação, mas há erros também por parte da Operação Lava Jato, né? Que não dá para negar. Que deram esse discurso jurídico, entre aspas, né? Mas eu sempre digo isso, não se discute o mérito, né? Se discute a formalidade. Não, mas foi julgado em Curitiba, tinha que ter sido em Brasília. Não, mas tudo bem, mas roubou ou não? Aí ninguém fala nada. Não, mas vamos discutir se... esse copo aqui tá posicionado errado. Ele tem que estar aqui, ó. Não, tudo bem, mas é um copo, né? É um copo. Contra fatos no argumento. Dizer que os caras lá foram santos, aí pra mim é negacionismo puro. Mas a galera abraça essa ideia de que, julgou errado, culpa do Moro, que vazou os áudios. Aí podemos achar culpados, mas eu volto a insistir. O fato houve um sistema de corrupção monumental no Brasil e nos governos petistas. Maior da Isso história. É óbvio. Você não precisa ser nenhum gênio. Sim. Isso me lembra também o caso da Dilma, né? Que a galera fala muito, mas foi golpe, não sei o que lá. E você para e fala pra essa pessoa, né, mas você tava realmente contente com cada vez que ela abria a boca, saía um meme. Você tava realmente feliz com isso, cara? Eu acho que foi bom pra gente, sinceramente. Eu acho também.
Eu acho. Mas eu acho que a gente está numa fase de amadurecimento. As paixões políticas precisam dar uma amenizada agora, porque senão o debate fica burro. O fanatismo, né, cara? Fica muito burro. Ninguém erra 100% e ninguém acerta 100%. Não tem isso. Ah, mas Paulo, você é muito em cima do muro. Não, ô cara pálida. O ponto não é ser em cima do muro. O ponto é, eu não estou em time. Eu não sou do time Bolsonaro. Eu não sou do time Lula. Eu não sou do time Dória. Eu sou o Paulo, que paga imposto para esses caras. Ponto. Não, mas você já trabalhou com o Dória. Sim, trabalhei. Mas acho ele um desastre na política, como eu falei aqui para vocês. Tenho críticas a fazer. Ponto. Vou escolher uma opção? Vou escolher uma opção. Mas não necessariamente eu sou do time. Entende essa noção de time? Essa noção de time, ela cega as pessoas. E faz com que a gente não tenha mais debate. Faz com que a gente... Puta, fulano só acredita nisso. Acho que nós temos que estar na mesa aberto à discordância. Sim. Eu estou aberto à discordância. Voltando ali um pouco na Jovem Pan, como vocês têm ali os lados bem definidos, você já viu alguém se curvar ao outro lado e falou, não, realmente, não concordo com o que o Adriles fala assim, não, realmente o Bolsonaro errou aqui. Eu nunca ouvi. Isso já. Não, eu já. Já. Mas são raríssimas as exceções. Mas ou o Guga falar o contrário. São raras, são bem raras. Porque é muito surreal, assim, você fala, cara, não é possível são raras, que você não concorde que, mano, o Bolsonaro cagou nisso. São raros. O Adriles mesmo, esses dias, quando vocês estavam falando a respeito da cassação do Arthur, ele falou, o Arthur já me criticou em diversos vídeos, já falou mal de mim, das minhas falas diversas vezes. Eu acho, E mesmo assim eu não acho justo a cassação dele, né? Ele se pronunciou dessa ele foi muito correto nesse uma posição também de cancelado, né? Sim, pode ser. Mas poderia ter falado mal do Arthur, né? Sim, poderia aproveitar ter... aí. Enfim. É isso, cara. Obrigado. Imagina, gente. Eu que agradeço aí pelo papo aí, pela construção do raciocínio, ajudar a nossa galera aí, nossa audiência, formar essa opinião política bem importante. Parabéns por tudo que você representa aí na comunicação. Demais. E manda aí o recado pra galera, nas nossas redes sociais. Galera, espero que vocês saiam daqui desse episódio pensando mais, refletindo mais, menos fanáticos, cada vez menos. É isso que a gente está propondo aqui. E também eu acho importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para receber as notificações de quando a gente lançar um vídeo por aqui, que você deixe o like para fortalecer o nosso projeto e para você divulgar cada vez mais essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, até o ponto que a gente mude o Brasil. E que você deixe um comentário aqui, quem que você quer ver no Plugado. Lembrando também que aqui na descrição a gente tem o nosso link, que é o grupo do Telegram. Clicando lá, você entra no nosso grupo, onde você tem acesso a uma comunidade, comigo, com o Máfia, vai poder trocar ideia com a gente, vai saber quem que vem aqui no Plugado em primeira mão e mandar perguntas também, fechou? Qual que são as suas redes sociais? Bom, se a galera quiser me seguir no Instagram, @paulo_matias com TH_, e vou fazer o jabá do Talk Churras aqui pra galera entrar lá no Instagram do Talk Churras, Talk Churras_, e no YouTube Talk Churras, pode botar Talk Churras Paulo Matias que entra lá. Obrigado. Valeu. Obrigado, brigadão. Valeu. Um grande abraço, até o próximo Plugado Podcast. Valeu.